Cultura Racional, Universo em Desencanto, terceiro fascículo da tréplica, página 42. Todos são filhos naturais da natureza, e a natureza governa tudo e todos. E assim as vidas vieram se transformando, e as vidas continuam a se transformar. A evolução é de transformações de vidas, e por isso tudo se transforma em fórmulas diferentes, em classes inferiores e categorias diferentes, e por tudo vir se transformando em classes diferentes, sempre inferiorizados, por vir se degenerando, e desse modo, no findar uma classe e se transformar em outra vida, fica completamente desconhecido da vida anterior, porque tudo se transforma até chegarem o que eram, racionais, puros, limpos e perfeitos. Hoje está em uma classe, extingue-se naquela classe, se transforma em outra classe de vida, não podendo saber o que foi a vida na classe anterior. É a lei natural da natureza, e por isso não podiam de forma alguma saber de onde vieram, porque foram perdendo as virtudes no princípio, e essas virtudes se transformando em outros seres. Virtudes são vidas que dão consequência a outras vidas, porque tudo se transforma em formas diferentes, até que veio a extinção da vida da pureza, porque vieram perdendo as virtudes, até perderem totalmente, daí findando-se a vida pura, e se transformando em outra vida, em classe inferior, vindo a extinção dessa vida, se transformando em outra, em classe inferior, até chegarem no ponto em questão, e de forma que, por tomarem forma diferente, nunca puderam saber o que foram na vida anterior. Por exemplo, hoje estão na classe de animal racional, mas a categoria de bicho racional. Esta categoria com duas classes, racional e irracional, por estar nessa classe, no findar a vida nesta classe, se transforma em outra vida em classe inferior. Então deixou de ser animal racional para ser animal irracional, tudo mudando de classe sempre e se transformando em outras vidas, em classes diferentes, em classes inferiores. Por que em classes inferiores? Por tudo se degenerar de uma classe para outra. Era uma vida, findou-se essa vida, degenera em outra, e no degenerar enfraqueceu, diminuiu, diminuindo, desceu para uma classe inferior. Tudo assim, instável, por ser um mundo completamente deformado do seu verdadeiro natural. E por ser deformado, tudo vai tomando forma diferente devido a ser deformado. Por ser deformado, vai para pior sempre, porque está fora do seu verdadeiro natural. Por ser deformado, vai sempre tomando forma diferente, por ir se degenerando, e tudo que se degenera enfraquece, e por enfraquecer diminui, e diminuindo não é mais o que era, porque degenerou-se, e por degenerar toma forma e classe diferente, porque tudo que se degenera porque é poluído. A poluição vai sempre para pior, porque é um mal de si mesmo, e um mal de si mesmo vai se transformando cada vez para pior. A matéria é poluída, por isso é matéria. É uma podridão com aparência de bom, e por isso fede, tem mau cheiro, que é preciso um certo tratamento para ser suportável e suportarem uns aos outros. Então é um ser poluído, e o que está podre, cada vez mais podre, cada vez mais estragado, cada vez mais deteriorado, cada vez mais degenerado,
a podridão com o seu progresso de cada vez pior, a poluição da podridão, e dessa forma tudo se degenerando cada vez mais por ser um ser estragado, e por ser um ser estragado por si mesmo vai se destruindo, vai se eliminando, e por si mesmo se destrói, e se extermina por si mesmo, por ser uma podridão com aparência de bom. E, no exterminar, piora o seu estado, e uma degeneração e poluição. E daí o enfraquecimento de tudo, e eis a razão das classes sempre descendo, porque sempre para pior. Basta ser matéria para ser um ser poluído. Matéria quer dizer um ser deteriorado, uma formação em deterioração, deteriorando-se sempre e sempre em deterioração. Matéria é nada que se transforma em outros seres com aparência de bom, e assim vejam a situação calamitosa do que verdadeiramente é a matéria. Mas quem são os culpados de serem assim? Os que estão aí sofrendo as consequências de seus primeiros passos que deram para ficarem assim. A vontade é livre, e por a vontade ser livre tiveram vontade de entrar pelo pedaço que não estava pronto para entrar em progresso. E vieram chegar a essas condições, continuando a fazerem uso da vontade, por a vontade ser livre e sofrendo as consequências do livre arbítrio que tem de abusar da vontade. A vontade tem limite, e passam do limite, como até hoje continuam, e sofrendo as consequências da livre e espontânea vontade. Como aí estão, todos procuram dar expansão às suas vontades, e tudo tem limite, e sofrem as consequências do abuso da livre e espontânea vontade. Assim começaram, e assim estão continuando como começaram, e é por isso que o sofrimento sempre veio se multiplicando até chegarem em um ponto em que cada qual chega pelo abuso da livre e espontânea vontade, por a vontade ser livre. Então há o abuso. O abuso sempre traz complicações dolorosas. É o que se deu e o que se dá com todos, esquecidos de que a vontade tem limite, e por isso tudo demais faz mal, tudo demais prejudica, tudo demais saiu fora da lógica. De um é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Mas antes o pouco, porque o pouco está dentro da lógica e está dentro do limite. Saiu daí, passou do limite. E assim foram os primeiros passos que deram, os primitivos passos que deram, e deformou-se e degenerou-se nisso tudo que aí está. Mas agora todos estão a caminho de voltar para o seu verdadeiro lugar, para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, e no ler e reler, para se ligar ao raciocínio e se ligar ao mundo racional. E uma vez ligado, sobe o corpo de energia racional, e não nascerão mais aí, neste prelúdio, que ninguém sabia como viver. E por isso a música da matéria era uma só: sofrer, sofrer até morrer, por ser um ser em decomposição, com aparência de bom. Então vai se decompondo naturalmente até a sua total destruição pela degeneração normal, natural, da natureza ser matéria, e a matéria por si mesmo se destrói, sendo uma vida informal,
por ser uma vida em decomposição, por estar fora do seu verdadeiro natural, que é de racional, puro, limpo e perfeito, que assim ficaram por consequência natural. Sim, porque a vontade é uma coisa natural e a vontade não tem limites. E por isso a vontade é livre. E por a vontade ser livre é que começaram com a vontade e aí ainda estão fazendo uso da vontade. E por a vontade não ter limites é que aí estão fora do limite. Por a vontade ser livre, e quem é livre usa a vontade como bem lhe parece, como lhe provém usar, por a vontade ser livre. Então, todos têm que julgar a si mesmo e não a ninguém, que ninguém é culpado de aí estarem nas condições que estão. Se tudo está nas condições que está, é a consequência de seus próprios habitantes que aí estão, por a vontade ser livre e usarem a vontade como quiserem usar. Então, se tudo existe aí assim, os culpados são os que aí estão, sendo o mundo consequência dos seus próprios habitantes. A vontade é livre, mas é que a vontade tem limite, e saíram fora do limite, por entrarem pelo pedaço que não estava pronto para entrar em progresso, e aí continuam fora dos limites, por a vontade ser livre. É livre, mas tem limite, e saíram fora do limite, e o resultado foi ficarem como aí estão. Mas agora, com a fase racional, a fase de recuperação do animal racional, é só fazerem por onde para subirem para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Desceram até aí, já sabem como desceram, de onde vieram, e vão agora subir para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Já eram para ter subido há muito na época do alfabeto de astrologia, mas por a vontade ser livre, uns tantos abusaram da vontade e deram mais essa voltinha até aí, para passar por mais essa lapidação. E os demais que continuaram a abusar da vontade continuarão a descer para as classes inferiores, por a vontade ser livre, mas ter limite. Saiu do limite, desce para classes inferiores, como vieram descendo até aí, na forma que estão. Os verdadeiros arquitetos que deram causa a esta deformação, degeneração e poluição. E aí estão sofrendo as consequências da livre e espontânea vontade. A vontade é livre, mas tem limite. Por passarem do limite, aí estão nas condições que estão. E se continuarem, vão para classes inferiores, descendo sempre, como vieram da planície que não estava pronta para entrar em progresso. E até aí continuaram a descer para classes inferiores. Se continuarem a abusar da livre expansão da vontade, que agora a vontade deva ser uma só de todos, fazerem por onde subir para o mundo racional, porque já chega de penar e sofrer. Os que acham que não chega, descem para as classes inferiores, porque tudo se transforma em vidas diferentes, em classes diferentes, em classes inferiores. Tratem de ler e reler para desenvolverem o raciocínio e se ligarem ao mundo racional e voltarem para o seu verdadeiro mundo, o mundo dos puros, limpos e perfeitos, o mundo racional, o mundo dos eternos, com o seu progresso de pureza. E assim a vida é contornada de forças invisíveis, e essas forças é que dirigem os seres, as forças espirituais do bem, do mal, os guias, os protetores, os orixás,
os planetas e todas as influências dos astros. E todo esse manejo é feito tão naturalmente que a pessoa julga e pensa que se governa e que manda em si mesmo. Desconhece que todo o procedimento é feito por forças invisíveis. Todos os pensamentos, todas as ideias, todas as vontades, toda a intuição, tudo é transmissão das forças invisíveis que governam todos de um modo geral. E assim a natureza rege um grande poder sobre os seus feitos. Todos os feitos naturais dessa natureza são comandados por essa força suprema que transmite o que quer aos seres da Terra. Então, todos são joguetes das forças ocultas e, por não se conhecerem e por não saberem o porquê vivem, julgam e pensam que tudo é do seu próprio eu, que tudo é de si mesmo e todas as vontades são de si mesmo, que todas as atitudes são de si mesmo. Enfim, julgam e pensam que são senhores de si, porque não se conhecem e por não se conhecerem, não conhecem o poder oculto, o poder da natureza. Todos os seres são dominados pela força natural da natureza que transmite no seu íntimo, no seu pensamento, o que quer transmitir. Então a pessoa julga e pensa que é de si mesmo. Não sabe que todas as ideias, todos os pensamentos, todas as vontades são transmitidas pelo poder oculto, o poder natural da natureza. Uma infinidade de pensamentos, uma infinidade de procedimentos, uma infinidade de gostos, uma infinidade de caráter. Tudo é transmitido pelo poder oculto. Ideias, modos, atitudes, tudo transmitido pelo poder dos poderes, natural da natureza, por serem filhos naturais da natureza. E por serem filhos naturais da natureza, são governados pelo poder oculto da natureza. A natureza é que gera todos e tudo. A natureza é quem cria. A natureza é que alimenta todos. A natureza é que dá tudo para manter todos. E a natureza é que transmite tudo o que quer e precisa e deseja para todos os filhos. Então, a natureza lhe criou, lhe mantém, mas lhe mantém de tudo, visível e invisivelmente, pois são filhos naturais da natureza. A natureza é que governa os seus filhos. O mal governa para o mal, e o bem governa para o bem. Se existe o pensamento mal, há má. O pensamento mal é transmitido pelo invisível mal, pela natureza da parte do mal. Todos são governados pela natureza, porque todos são filhos naturais da natureza. Mas quem não se conhece e não conhece a natureza, pensa e julga que todas as ideias são de si mesmo, que tudo que pensa é de si mesmo, que tudo que faz é de si mesmo. Assim procede quem não conhece porque vive. Por a natureza ser deformada, é que existe o mal. Se não fosse deformada, só existiria o bem. E por isso o pensamento bom e o pensamento mau, o procedimento bom e o procedimento mau, tudo induzido por forças estranhas. A natureza age sobre os seus feitos de todas as maneiras, formas e jeitos. São aparelhos que recebem e transmitem. Se vivem mal é porque a transmissão da natureza é só da parte do mal. Se vivem bem é porque a transmissão que recebem é só da parte do bem. Porque o mal só faz mal e a transmissão boa só faz bem. Mas são filhos naturais da natureza. São filhos do mal e do bem. Tanto o mal se apodera como o bem também. Tanto o mal se apodera da pessoa como o bem também.
porque todos são governados pela natureza, por serem filhos naturais da natureza. E por serem filhos naturais da natureza, é que são governados pela natureza. Então, quem pensa que se governa é porque não se conhece, nem conhece a natureza. E assim tem pessoas ligadas naturalmente às forças do bem. Esses vão bem aparentemente, e os ligados nas forças do mal vão mal, procedem mal e vivem mal. Então todos são governados pelo poder oculto, natural da natureza. E assim, a natureza, mãe de seus feitos, mãe geradora, criadora e que mantém todos e governa todos os seus filhos e governa todos os seus feitos, através dos pensamentos transmitidos fluidicamente das ideias, das intuições, das imaginações, das reflexões, e desta forma governa seus feitos. Mas quem não conhece a natureza e muito menos se conhece que existe no mundo, mas não sabe por que existe, vive no mundo, mas não sabe por que vive, tem vida, mas não sabe por que tem vida, pensa e julga que se governa, que é dono de si mesmo, que tudo que pensa é de si mesmo, e tudo que imagina é de si mesmo, que toda intuição é de si mesmo, pensa que é dono de si, por não se conhecer. E, por não se conhecer, não sabe o porquê está vivendo, e julga ser dono de si, como um bicho que não sabe por que existe, pensando igualmente a um irracional que não tem a mínima noção de sua existência, pensando ser até absoluto pela vaidade que o embrutece nessas condições, esquecido e despercebido de que a natureza lhe gerou, lhe criou e lhe mantém. Então quem lhe mantém não tem valor algum, por se julgar senhor absoluto, que nem um bicho bruto, que não sabe se conduzir dentro de uma natureza que tudo depende dela para viver. Não sabem que são filhos da natureza e são governados por ela, pelo poder oculto magnético ou elétrico, mal ou bom. Esses assim perderam a noção, não terem conhecimento do porquê todos assim são, e do porquê tudo assim é, pois o poder oculto é que governa todos, porque todos são filhos da natureza, e a natureza mantém os seus filhos e governa os seus filhos. Quem transmite as vontades é o poder oculto. Quem transmite as ideias é o poder oculto, boa ou má. Quem transmite as imaginações é o poder oculto natural da natureza, o poder oculto mal, o procedimento mal, o poder oculto bom, o procedimento bom. Então, quem pensa que se governa é porque não se conhece. Pensa como um bicho irracional que não tem noção de fazer julgamento das coisas naturais da natureza. E, por isso, o pensamento é livre, porque o poder oculto é livre. Todos são filhos naturais da natureza e são mantidos por ela, e por serem filhos, governados por ela. Mas muitos, por não se conhecerem, se julgam serem absolutos, como coisa que quem lhe mantém não representa coisa nenhuma. Quem lhe dá tudo não vale nada, não tem valor. A arrogância cega de uma tal maneira que talvez um louco enxergue melhor as coisas. Então, quem lhe mantém não vale nada, e você, que não tem nada para dar à natureza, é que vale tudo, com sua arrogância, pensando ser o que não é. E assim, na categoria de animal racional, o animal, por viver como animal, é que nunca fez o julgamento a seu respeito dentro
da vida natural da natureza, porque a vaidade, a ganância e a ambição cegou todos de uma tal maneira que ficaram desconhecidos do que são e do porquê assim são, e do porquê da natureza e o que a natureza representa diante de todos. Pois a natureza tudo é, e quem vive às custas dela nada é. Mas o desequilíbrio do bicho é tanto que o bicho fez o julgamento ao contrário. Tudo somos, julgando sempre tudo ser, e nunca pensando se eu existo é porque existe quem me mantém. E quem me mantém é a natureza. Dependemos dela para viver, porque nos gerou, nos formou, nos criou e nos governa, porque somos filhos da natureza. Mas muitos se julgando prepotentes, nunca olhando para o valor da natureza e nem querendo saber somente que a natureza lhe mantenha. Então passaram a ser uns ingratos, muito grandes e mal agradecidos, e ficaram aí descompreendidos de tudo de si mesmo, de uma maneira tão penosa de viverem uns contra os outros, por não compreenderem nem quererem saber do valor natural da natureza, e somente serem mantidos por ela, sem terem um menor reconhecimento do valor natural da natureza, a verdadeira mãe de todos, porque ninguém nunca procurou estudar com profundidade a natureza. Por isso fizeram tudo contra a natureza, e é por isso que ficaram desregulados desta maneira, a ponto de chegarem a esse desequilíbrio monstruoso em que se encontram todos, completamente esquecidos que são filhos da natureza, e por serem filhos são governados por ela, por saírem fora dos métodos e modos naturais da natureza. E daí o desequilíbrio de todos pelo avanço e o abuso dos artifícios. Então aí, entrando em choque com a natureza, entraram em choque com a verdadeira mãe, e dessa forma enveredaram pela estrada do sacrifício e dos martírios da vida, multiplicando as ruínas de todos e de tudo. Os modos naturais da natureza abandonaram e seguiram os métodos artificiais, e o artifício entrando em choque com a natureza, e a natureza reagindo de forma natural, e todos com o artifício sofrendo as consequências dos métodos adotados contra a natureza. A natureza é mãe e governa os seus filhos, mas os abusos dos filhos fazem com que os filhos sofram as consequências dos seus abusos. O artifício não é natural. Por não ser natural, está contra a natureza, e sendo contra a natureza, sofrem as consequências bem dolorosas dos artifícios que criaram para a destruição de si mesmos. Os métodos naturais da natureza são os verdadeiros métodos, e os métodos do artifício fogem à razão do ser natural. E fugindo à razão do ser natural só pode proporcionar o mal, multiplicar o mal, e todos sofrem as consequências dos males criados por si mesmos. Natural tudo é, e o artificial nada é. A natureza é a mãe, geradora e criadora, que mantém tudo e todos, que estão fora do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então formou-se essa natureza, articulada pela livre expansão da vontade, e por a vontade ser livre é que, até hoje, a vontade impera, a vontade de todos impera. E então surgiu esta natureza fora do verdadeiro natural,
de irracional, puro, limpo e perfeito. E por estar fora do verdadeiro natural, é que perdeu a sua vitalidade eterna, por estar fora do seu verdadeiro natural. Resultado, ficaram numa insignificante vida temporária e num espaço muito resumido, por saírem fora da linha justa e certa, racional da vida eterna. Então perderam a vitalidade, porque saíram fora do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Vieram para uma formação de um mundo inferior e que aí estão nele, e que não sabiam como aí vieram parar nessas condições tão deprimentes para todos. E nessas condições em que ficaram lutando em busca de uma vida melhor e para a regulamentação da vida. Assim ficaram nesse desespero sem saberem como sair daí e sem saberem como vieram parar aí. Então, como a vontade sempre prevaleceu, começaram em busca de melhoras, e nessas buscas de melhoras abriram o caminho para o artifício. Daí então o princípio das complicações e das multiplicações das ruínas desse meio, porque o artifício foge ao natural. O artifício é contra o natural. Então começaram todos a trabalhar contra si mesmos, e daí sendo vítimas de suas próprias criações. Um progresso natural é um progresso que multiplica sempre o bem. Não existem males, e o progresso artificial, a arte, destrói os seres, e tudo que destrói está contra os seres. Os seres sendo destruídos pelo que criaram, para a destruição de si mesmos, e dessa forma somente causando o mal de todos. E assim o progresso de esquerda é o progresso artificial, e tem o progresso de direita, que é o progresso natural. O progresso natural é tudo aquilo que somente faz bem, e todos e sempre o bem. Esse é o progresso natural. O progresso do bem e sempre o bem. E o progresso artificial é o progresso do mal de si mesmo, e por isso o artifício destrói todos. Então criaram um progresso contra si mesmos para a destruição de si mesmos. O progresso artificial é um progresso do magnético. O magnético é da esquerda e o elétrico é da direita. E daí foi somente desenvolvida a parte magnética, que é a causa dos males e dos morticínios e esfacelamentos na humanidade. O progresso artificial, o progresso magnético, o do desenvolvimento do mal, e dessa forma vivem à procura do bem e nunca poderiam encontrar o bem no mal. O progresso artificial é o progresso de destruição dos seres, dos males de si mesmo, dos males de todos. É um progresso da multiplicação dos desastres. O progresso artificial é destruído em qualquer lugar pela forma que adotaram para a destruição de si mesmos, porque os culpados não são essas novas gerações. Os culpados são os antigos atrasadões de milênios que vieram desenvolvendo o magnetismo, o magnético, desde o tempo dos primitivos faraós. Desenvolveram o progresso magnético, o progresso das artes, de uma forma tal que a própria natureza se revoltou contra os habitantes. E um grande terremoto surgiu, e toda a civilização submergiu, e o local ficou amaldiçoado, e até hoje aí está, o deserto de Saara, e outras civilizações que foram extintas pelo progresso magnético, pelo progresso das artes.
Muitas civilizações já foram extintas pelo progresso magnético, pelo progresso artificial, e de forma que as novas gerações, de um certo tempo para cá, não são culpadas, porque quando nasceram já encontraram tudo assim. Culpados são os antigos de milênios, que, pelo atraso, sempre desenvolveram a parte magnética. E a parte magnética gerando os males, e os males surgindo, que são as artes, e as artes produzindo desastres. Aparentemente tudo é muito bom, tudo é belo, tudo é lindo. O magnetismo atrai, mas tudo sem a mínima garantia, por ser arte. E por ser arte, por si mesmo se destrói, e por ser arte, também destrói. De forma que a humanidade se tornou mais sofredora do que devia ser. Por isto, sempre encena a vontade. A vontade não tem limites, e a vontade é livre. E por causa da vontade ser livre, é que aí estão. Tiveram vontade de entrar pelo pedaço que não estava pronto, para entrar em progresso, e a vontade sem limite, continuando sempre a se prejudicar. A vontade é livre, e por ser livre, há os abusos, e os abusos saem do limite. E saindo do limite, saiu fora da reta certa, então em pleno uso e abuso da vontade. Vontade de fazer isso, faz. Vontade de fazer aquilo, faz. Vontade de fazer isso, aquilo ou aquilo outro, faz. Vontade de botar em função, bota. Vontade de botar isso, aquilo em execução, bota. A vontade fora do limite é a causa da destruição de si mesmo, porque quem sai fora do limite sofre as consequências. Isso é para provar que não foi a mãe geradora, criadora e mantedora de todos que criou tudo isso. Não foi a natureza, que foram os seus filhos que criaram tudo isto para a destruição de si mesmo. E a natureza é a verdadeira mãe que mantém os seus filhos. Seria incapaz de criar a própria destruição de seus filhos, tão dolorosa, que a matéria por si mesmo se destrói, mas de um modo natural, e que a destruição artificial é dolorosa e pavorosa, de forma que, no desenvolver o magnético, desenvolve a parte má da natureza, mexeu com o reinado do magnetismo, e daí surgiram esses descuidos todos da natureza. O magnético desenvolvido provocou os distúrbios naturais da natureza, que são muitos. Tudo isso por evolução magnética. E o progresso elétrico é um progresso diferente, um progresso natural. A natureza vai se desenvolvendo e proporcionando tudo ao seu tempo, naturalmente, mas quiseram tudo mais rápido. Vieram para o lado do magnetismo, porque o mal é mais rápido, liquida, instantâneo. Então desenvolveram a parte da esquerda e da direita. A parte da direita é mais morosa, mais natural, vai progredindo tudo a seu tempo, tudo a sua hora, naturalmente por determinação da mãe de todos, a natureza. Então não quiseram reger pelas ordens naturais da natureza. Faltaram aí com o respeito à verdadeira mãe, a mãe que ele gerou, que ele fez, que ele criou e que ele mantém de tudo até hoje, que mantém a sua vida, que lhe deu a vida. Então não quiseram seguir o progresso evolutivo da sua verdadeira mãe, o progresso natural, vindo tudo a seu tempo, ficaram com pressa, anteciparam para o lado do mal, e aí sofrendo as consequências. Mas as novas gerações não são culpadas,
Culpados são os antigos de milênios passados. Eram muito rudes, aventureiros, eram ferozes, queriam tudo à sua moda. Porque o progresso natural é o progresso que tudo tem a sua época, natural da natureza, o seu tempo. Mas ninguém queria esperar a época, o seu tempo. Vamos sair para uma coisa mais depressa. Vamos sair para o artifício mesmo. Vamos sair mesmo para o artificial, que tudo no fim dá certo. Quem morrer, morreu. Quem viver, viveu. A inconsciência dos apressados de milênios passados. A natureza, muito morosa, tudo ia dando certo naturalmente. E ainda mais dizendo: você não vê como custa a crescer? E para envelhecer é rápido. Mal se vê, já se envelhece. Ah, não vamos pelo lado da direita, senão o tempo passa e a gente não faz nada. Então, não quiseram seguir o progresso natural da natureza, da verdadeira mãe. Achavam que era muito moroso os progressos naturais da natureza, muito lentos, que não valia a pena esperar. Vamos progredir mesmo de outro jeito. Isso foi nos princípios do progresso do artifício. O progresso da natureza, o progresso de mudanças naturais da natureza, dentro dos limites naturais da natureza, não quiseram se sujeitar aos limites e, não adotando os limites naturais, adotaram o progresso de esquerda, o progresso de destruição de si mesmo, um progresso para a destruição de si mesmo. Foram contra o progresso de sua verdadeira mãe, que lhe gerou, lhe criou e que lhe mantém até hoje. Mas não são as novas gerações os culpados. Os culpados são as gerações de milênios passados. O progresso natural da natureza é um progresso lindo, um progresso natural da natureza, de acordo com a evolução natural de todos. A natureza sempre proporcionando tudo para o bem de si mesmo, o bem de todos, como até hoje a natureza mantém todos e mantém tudo. Era um progresso lindo, as mudanças certas, tudo à sua época e ao seu tempo. Isso é para mostrar que não foi a natureza que botou todos nessas condições. Não foi quem lhe sustenta, quem lhe mantém, quem lhe fez, que é a sua mãe, natureza, e sim foi o passar dos limites naturais. Porque o certo é o progresso natural, dirigido e orientado pela verdadeira mãe, que é a natureza. Mas não quiseram viver dentro do limite, o progresso da verdadeira mãe, para criarem um progresso que tudo desenvolve mais depressa. Então começaram a desenvolver o magnético, o progresso artificial. E o resultado, todos sofrendo, todos penando, vítimas dos artifícios, um progresso de destruição de tudo e de destruição de si mesmo, o progresso magnético. Mas tudo isso, criação e invenção de gerações, de milênios passados, o desenvolvimento do magnético, de gerações que já se findaram, mas que deixaram os seus vestígios de civilizações extintas. Então essas civilizações extintas é que foram os culpados do progresso artificial. As civilizações foram extintas, mas os escombros ficaram, os vestígios, e não encontrarem os escombros, começaram a seguir os mesmos métodos.